Olá pessoal, está começando o podcast dessa semana do Sessão às 6. Para quem aí é novo e está chegando agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas Ribeiro e temos aqui um super episódio. Vamos falar da nova série da Marvel, lançada logo após WandaVision. E se ainda não escutaram, gravei um episódio só sobre ela. Vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir depois. Mas hoje o tema é Falcão e Soldado Invernal. É o segundo projeto dando continuidade à fase 4 da Marvel. E ainda teve que seguir no mesmo padrão de qualidade que a série anterior, né? E vamos falar justamente sobre isso. O resultado final, o que isso significa para os próximos filmes, cena pós-créditos, as referências dos quadrinhos, enfim. Vai ser um episódio super completo. Vale lembrar que a conversa nunca acaba aqui. Sempre continuamos no Instagram, @sessãoas6, onde fica mais fácil trocar uma ideia. E mais uma coisa antes de começarmos. Com WandaVision, a primeira parte foi sem spoilers e a segunda com. Mas aqui, para facilitar a minha vida, esse episódio inteiro será com spoilers, ok? Então, se você não quer saber absolutamente nada da série, assista ela primeiro e depois retorna a esse episódio que fica bem mais fácil de entender. Mas para quem já assistiu ou simplesmente não se importa em saber o que acontece, perfeito. Esse momento é de vocês. Então relaxem aí que temos muita coisa para conversar. Estão todos avisados? Bora lá! Após receber o manto do Capitão América em Vingadores Ultimato, Sam, ou Falcão, luta para assumir o posto do herói. Se junta então com Bucky, ou Soldado Invernal, embarcando em uma jornada mundial que vai colocar à prova as habilidades dos dois. Enquanto Falcão sente a responsabilidade do escudo de Steve Rogers, Bucky tenta lidar com a própria culpa por suas ações enquanto estava sob comando da Hydra, ou Hydra, tanto faz. O showrunner é Malcolm Spellman e atualmente é considerada uma minissérie e todos os episódios já estão disponíveis no catálogo do Disney+. Olha, para começar, quero dizer logo que ambos são personagens que eu nunca me importei muito. Para mim, até agora, eles foram mais os figurantes dos Vingadores. E depois de ver que WandaVision realmente me fez gostar mais do Visão, de um jeito que eu nunca tinha gostado antes, fiquei com expectativas bem altas para ver se o mesmo aconteceria aqui. E por falar em WandaVision, Falcão e Soldado Invernal é uma série bem diferente. Apesar de terem suas similaridades, como ambos abordarem o luto e, de certa forma, o sonho americano, mas ainda há muitas diferenças. Entre essas duas, é bem nítido que a do Falcão tem mais a fórmula que a Marvel usa nos filmes, no quesito ação, dinâmica dos personagens, essas coisas. E é interessante a gente observar isso nessas e nas próximas séries que virão, porque claramente quem é o protagonista e como são seus quadrinhos vão definir completamente o tom da série. Aqui especificamente temos o Capitão América do governo, o Sam assumindo o manto e vários outros arcos tirados diretamente dos seus quadrinhos. Então cada série tem um perfil feito sob medida do protagonista, é muito legal de se ver. Bom, indo para a história mesmo, sem dúvidas é incrivelmente política, mas de um jeito bom, direto das manchetes dos dias atuais. É assustadoramente real o modo como eles tratam o assédio moral policial contra a comunidade negra e esse abuso de poder. Também como o passado americano foi injusto com os negros, de modo especial os militares, e o quão participativos e influentes eles foram em certos períodos da história, e muitas vezes isso nem é retratado. E tudo isso foi feito em contraste com as consequências dos filmes Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, como por exemplo os apátridas, né? A existência dos apátridas, ou Flag Smashers, um grupo de pessoas que querem tornar as coisas como eram antes, porque durante o blip, quando Thanos dizimou metade da população, aparentemente todos os povos se uniram e simpatizaram da mesma causa, abrigando refugiados e tudo mais. E quando as pessoas voltaram, anos depois, isso pareceu ter sumido. As pessoas queriam suas casas, seus terrenos de volta, e assim formaram-se os apátridas.
refugiados rejeitados pelo mesmo governo que prometeu abrigá-los. Falando assim de forma bem resumida, tá? Eu acho que é mais complexo do que isso. E são coisas assim que, pra mim, pessoalmente, deixam a Marvel ainda mais especial e única. Pensar nesses detalhes, sabe? Que fazem sentido e que torna essa saga mais complexa do que só heróis combatendo o mal. Eu nunca ia pensar, nunca passou pela minha cabeça que alguém teria abraçado o lado bom que o Thanos fez e como isso aproximou as diferentes partes do mundo. Trazer esse conceito, esse ponto de vista que eu e muitas outras pessoas nunca tinham imaginado é uma coisa tão esperta que deixa todo esse mundo mais complexo e interessante ao mesmo tempo. E isso graças aos roteiristas, né? Muito bem bolado. Vamos falar mais deles daqui a pouco, porque agora tá na hora de falar dos melhores momentos. Cenas que me fez apreciar a série como algo mais único e como uma identidade própria. Então vamos lá. Primeiro quero trazer o momento em que revelaram o personagem Isaiah e sua história de vida. Aquilo foi um soco no estômago. Descobri que desde que o Steve ficou congelado, havia um militar negro que serviu de experimento para ver se o super soro funcionava, mas que o governo decidiu ocultar tudo isso porque funcionou nele, custando assim sua vida, abrindo mão de amigos, familiares. É muito pesado. E ter que viver escondido por meio de correr risco de vida é um assunto tão atual, e a comparação entre ele e o John Walker e até o próprio Steve, por que não, que foram as primeiras escolhas para representar o país, pessoas brancas de olhos claros, como a própria série cita, né, diz muito sobre a situação política atual dos Estados Unidos. E a Marvel trazer visibilidade para algo tão importante merece respeito, mesmo que você não tenha gostado da série. E eu amei que no final o Sam fez o museu lá colocar uma parte só dedicada a ele, contando toda a história. É claro que isso não resolve todos os problemas, mas deixa claro a participação do Isaiah nos acontecimentos históricos ao longo das décadas é o básico, né? Então muito bom terem terminado a série nesse tom. Um outro momento que eu não vou esquecer tão cedo foi o novo Capitão América, John Walker, ter matado aquele apátrida em praça pública. Foi o que eu acabei de falar sobre os Estados Unidos. A hipocrisia de um cara vestido com as cores da bandeira, representando o país, alegando garantir a segurança de todos e depois matar uma pessoa, um refugiado. Ok que o apátrida não é nenhum santo, mas isso não justifica o que foi feito, e respeito também a Marvel por fazer uma coisa assim. Mas terminar o episódio com o John Walker usando o escudo cheio de sangue, dá pra fazer diversos paralelos aí com a política, e ele usou o escudo do Steve pra matar o cara, literalmente. Quando o episódio terminou, eu até ri um pouco da incompetência surreal dos Estados Unidos em ter escolhido o pior ser humano possível para carregar o manto do Capitão América. Chega até a ser ridículo. Parece que eles aceitaram a primeira pessoa que apareceu para fazer o teste, sabe? É inacreditável. Mas continuando agora com a próxima cena, que eu não posso deixar de comentar, a aparição das Dora Milaje. Fiquei tão feliz. Do mesmo jeito que eu adoro as Amazonas da DC, adoro quando as Dora Milaje têm destaque. Pra quem não sabe, são as guerreiras de Wakanda que trabalham diretamente com o rei. E antes, eu acho que todo mundo, né, só conhecia de nome a Okoye, que é a líder, mas graças à série conhecemos também a Ayo, guerreira que pessoalmente ajudou o Bucky a se livrar da lavagem cerebral da Hydra. O flashback deles foi bem legal. Uma das minhas cenas de luta preferidas foram as Dora Milaje lutando para prender o Zemo, porque parando para pensar, faz todo sentido, né? Ele foi responsável por matar o rei T'Chaka, e isso é outra coisa que a Marvel faz muito bem, a sua continuidade, ter a certeza de que as histórias estão conectadas e que façam sentido. E foi exatamente o que aconteceu. E ver as guerreiras dando uma coça no John Walker foi maravilhoso. Podia assistir aquilo assim o dia inteiro. Para fechar os destaques,
também não posso deixar de fora o forte discurso que o Sam, no último episódio, que foi o 6, com os políticos, né, trouxe um lado humano e necessário que a conversa sobre o que fazer com os imigrantes precisava. Ele foi bem realístico e admitiu que, apesar dos apátridas serem sim fora da lei e estarem errados, para terem uma quantidade tão absurda de simpatizantes da causa ao redor do mundo todo, alguma coisa eles estão fazendo certo. Ou seja, tem alguma coisa na causa deles que toca as pessoas. Ele também disse que não é certo um congresso tomar decisões a respeito de assuntos que não vão afetar suas vidas de forma alguma, como é o caso dos refugiados, né? O que eu achei também super válido, muito reflexivo e se aplica demais aos dias de hoje. Mas, assim, de tudo isso, quando ele disse que sempre haverão pessoas que vão ter algum problema por ele ser o Capitão América negro, e ele sabe disso, mas isso não vai impedir ele de fazer o seu dever, me deixa tão triste, porque não importa o que ele diga ou faça, a cor dele já definiu o que muitas pessoas vão achar dele. E isso é triste porque deixa todo mundo assistindo bem impotente, né? Não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso. Claro que não propagar essa mentalidade é uma coisa que a gente pode fazer, mas assim, a gente tá falando da mentalidade do ser humano. É um assunto bem complexo, bem complicado. E isso em especial me deixou sentido. Mas, no geral, foi um discurso bem importante. Bom, agora que já falamos dos melhores momentos, é justo falar o que acabou não funcionando tanto pra mim. Então, vamos lá. Queria começar com os apátridas e a diferença entre o conceito e a prática. Vamos lá. Na teoria, eles são um grupo de pessoas que tiram de quem tem muito para dar para quem não tem nada, né? Certo. E lembrar para o governo que eles existem, que eles mesmos os abandonaram, e até aí tudo bem. Essa é a teoria. Na prática, na maior parte, só o que eu vi era uma líder super incompetente que resolvia as coisas na base da violência, explodindo prédios, crente de que a opinião dela é a única correta. E assim, reduzir a teoria a isso é uma coisa tão genérica, você tá diminuindo uma ideia tão interessante. Eu tava conversando com uma amiga minha sobre isso. Grande parte do porquê eu não achei os apátridas grande coisa foi por causa da Carly. Ela que é o rosto desse movimento e ela é uma terrorista. Então eu senti uma discrepância bem notável entre a ideia, ou seja, o conceito do grupo, que é excelente, e como eles põem isso em prática, sabe? Acho que tinham formas bem mais interessantes deles marcarem presença nessa minissérie, começando por uma nova líder, né? Mas, enfim, é o que eu acho. Outra coisa também foi a revelação de que Sharon era o mercador do poder. Não tenho certeza se esse é o nome certo em português. Em inglês é Power Broker. Eu senti que quando a história inteira terminou, parando para analisar o contexto, isso não fez diferença nenhuma. Ok que tudo com a Marvel a gente tem que pensar a longo prazo, mas eu senti que aqui essa personagem só serviu para fazer um suspense o tempo inteiro. Vocês prestaram atenção que todo episódio alguma coisa bem suspeita acontecia com ela e eles nunca revelaram o que era, né? E no final não compensou. Fiquei meio decepcionado porque, pelo que parece, ela tá caminhando para ser uma vilã mesmo e acho meio desnecessário, mas vamos ver onde vai dar, né? O próximo tópico é o uniforme do Capitão América, do Sam. Sei que muita gente amou e isso é ótimo. É legal que é super fiel aos quadrinhos, então tem isso. Mas eu achei muita coisa. Tem muita informação, tem muita cor, é muito chamativo. Eu sei que pode ser besteira pra vocês, mas me marcou o suficiente pra sentir que precisava trazer aqui. Eu pessoalmente acho que tem muito branco dos ombros até os detalhes do óculos, sabe? É demais. Tem até uns buracos nas laterais para as orelhas, não sei se vocês notaram. Mas assim, sendo bem sincero, se na sua próxima aparição
o uniforme já sofresse algumas alterações, eu não ia reclamar. Última coisa, essa roupa não me lembra em nada, absolutamente nada, Wakanda. Porque foram eles que fizeram o traje e se a gente comparar, por exemplo, o braço do Bucky, remete muito mais ao Wakanda, porque tem um design, mas assim, esse novo uniforme parece que foi feito em qualquer lugar, sabe? É um detalhe que eu senti a necessidade de compartilhar. E sobre isso, já que pegando um gancho pro último tópico, vendo no último episódio o Sam assumindo o manto de Capitão América, oficialmente, né, pela primeira vez, e isso é a minha opinião pessoal, tá? Me fez perceber como o Steve vai fazer falta. Eu não acho que ele morreu, ninguém nunca especificou isso, mas por mais que eu veja o Sam com esse novo título, vamos falar disso já já, continuar esse legado sem ele parece errado, sabe? É meio estranho. Se eles ao menos mostrassem mais o Steve atualmente, o que ele tá fazendo e tudo mais, acho que ajudaria, mas isso vai ser algo que eu vou ter que trabalhar daqui pra frente, né? Querendo ou não. Então, dito isso, entramos na área dos personagens, começando pelos protagonistas, né? Óbvio, nada mais justo. Temos Sam, interpretado pelo Anthony Mackie, e Bucky, interpretado pelo Sebastian Stan. Como falei no começo, me importava bem pouco com eles, e digo que, apesar de ainda não serem meus preferidos, simpatizei bem mais com os dois, principalmente com o Sam, que era o mais apagado pra mim. Ao longo dos episódios, realmente senti que ele tinha a mentalidade, a personalidade de um Capitão América. Ele fala antes de agir, ele tenta ser justo, olhar todos os lados. E como ele mesmo disse no discurso, simplesmente tenta fazer o melhor que dá, do jeito que pode. E esse progresso dele me surpreendeu bastante, porque antes disso eu não conseguia entender o que o Steve viu nele. Inclusive eu achava que o escudo deveria ser pro Bucky. Mas agora, com o destaque que deram, eu consigo entender bem mais. Sobre o Bucky, eu gostei do corte de cabelo, ficou legal. O braço feito por Wakanda também é lindo. Mas apesar de destacarem seus traumas com o Soldado Invernal, o que foi muito interessante e uma apologia, os traumas que os militares podem sofrer, né, voltando de batalhas e tudo mais, no geral não senti que ele tinha muito o que fazer aqui. Muitas vezes ele era mais um secundário na série do Sam, entendeu? Era isso que parecia, mas ele é bem carismático. Eu amo que ele não tem saco pra nada, a paciência dele se esgota muito rápido. E não posso negar que as interações dos dois juntos são divertidas de assistir. Eles têm uma química muito boa. Isso também, né, é fruto de anos trabalhando juntos. Sobre as cenas de ação, o uso da aerodinâmica eleva muito essa série, né? Nas poucas sequências que o Falcão tem, são muito bem feitas. Destaco principalmente a do último episódio, em que ele combina a agilidade com as asas e o escudo, muito bom mesmo. Mas a sequência das Dora Milaje, como eu disse, está entre as minhas favoritas da série. Certo, o próximo é Zemo, interpretado por Daniel Brühl. Não sei falar o sobrenome dele. É bem notável que ele foi de vilão para anti-herói. Tomara que isso não faça o público esquecer as coisas horríveis que ele fez, como as pessoas, por exemplo, fazem com o Loki, que simplesmente passam pano para todas as atrocidades que aquele homem já fez. Mas, por falar nele, eu vi uma galera dizendo que o Zemo é o Loki desse show, dessa série. E entendo muito o porquê disso. Tipo, o modo como ele mostra não ter compromisso nenhum em trabalhar junto com o Sam e o Bucky, sabe? Ele tem as metas dele, o ritmo dele, tá nítido que eles não são amigos só porque estão trabalhando juntos. E isso realmente é bem Loki mesmo, né? E outra, eu achei bem aleatório ele ser podre de rico. Ok que realmente ele é o Barão Zemo, né? Então é de uma família conhecida e tudo mais, então faz sentido. Mas nunca foi mostrado em Guerra Civil, que foi o filme que ele apareceu pela primeira vez, então foi meio estranho, mas deixou o personagem mais interessante, né? Então é isso que importa.
Por falar em imagem interessante, aquela máscara roxa dele, muito nada a ver. Eu entendo que é super fiel aos quadrinhos, mas primeiro que ele só usa uma vez, né? E segundo que, se eles não explicarem o sentido disso na série, se for só uma referência gratuita, para pessoas como eu, que nunca leram os quadrinhos dele, não vai fazer diferença nenhuma. E não vai ter significado nenhum na série. Então isso foi chato. Mas o ator fez um ótimo trabalho e tenho certeza que vamos vê-lo novamente. Finalizando essa sessão, temos Wyatt Russell como John Walker, ou novo Capitão América. Vocês já sabem que eu tenho o ranço dele, nem preciso dizer. Meu ranço começou já quando ele apareceu alegando ser o Capitão América. Porque assim, sabe aquela pessoa que aparece nos lugares sem ser convidada? Pronto, foi ele. Ninguém chamou ele em momento algum, e ele apareceu. Já tem tanta coisa complicada na Marvel, aí chega esse homem. Aí depois revelam que ele usa uma arma. Capitão América nunca usaria uma arma, nos filmes pelo menos, né, que eu saiba. Aí quando ele matou o cara lá com o escudo, foi a gota d'água. Eu notei naquele momento no tribunal, quando ele foi julgado, que ele ia se tornar um vilão. Tava bem claro pra mim. Porque quando mais ele precisou do apoio de um governo que ele dedicou a vida servindo, eles deram as costas. Então, das duas, uma. Ou vai ser um vilão, ou vai ser um anti-herói. Isso aí, com certeza. Tem gente que conseguiu achar o personagem mais carismático no fim da série, mas pra mim tá longe disso. É o que eu sempre digo sobre vilões. Se o ator ou a atriz consegue me fazer ter ranço, parte disso é graças à performance. Então fica aí o crédito pro ator Wyatt Russell, e vamos falar mais dele daqui a pouco. Bom, todo mundo sabe que o universo Marvel, seja filmes ou séries, possuem várias referências para os fãs dos quadrinhos. Já conversamos sobre isso. Mas o que muita gente não presta atenção é que algumas podem dar boas dicas do que está por vir. E com o Falcão e o Soldado Invernal não é diferente. Há vários easter eggs e vamos falar de alguns aqui. Talvez você até já saiba, ou talvez não, mas de qualquer forma, quero começar com o personagem Torres, aquele militar amigo do Sam, que achava que o Steve estava morando na Lua. Ele apareceu bem pouco, então assim, eu não vou julgar se você não souber quem ele é. Mas é o seguinte, nas HQs, quando Sam se tornou o Capitão América, foi o Torres que assumiu o manto do Falcão. E é muita coincidência esse cara aparecer com o mesmo nome e ele não ter uma de suas histórias mais interessantes transformada em realidade, né? Eu sei que não sabemos quase nada dele, teve pouquíssimo destaque, a Marvel ainda tem trabalho para fazer em relação a isso, mas vale a pena ficar de olho. Nunca se sabe o que eles têm em mente. Seguindo agora com uma aparição que passou despercebido por muita gente, teoricamente era pra ser alguém que as pessoas ficassem uau, mas na hora eu fiquei, quem é essa? Lembra depois que o John Walker foi julgado e uma mulher misteriosa apareceu pra ele e pra esposa? Pronto, o nome dela é Valentina, ou Val, também chamada de Madame Hydra. Basicamente uma versão parecida com o Nick Fury, que é uma fortíssima candidata para liderar os Thunderbolts, que é o nosso próximo tópico. Lucas, mas o que raios é Thunderbolts? Ok, deixa eu respirar aqui. Vamos com calma. Nos quadrinhos, Thunderbolts é um grupo que já foi liderado por Zemo, inclusive, criado para substituir os Vingadores, que na época estavam ausentes por um motivo X, que não importa, e eram basicamente vilões fingindo ser heróis para conquistar a confiança do governo com o objetivo de conseguir diversos acessos a informações restritas, informações sigilosas. E isso, no caso, foi no começo, né? Nas suas primeiras histórias. Com o tempo, acabou sendo basicamente a versão da Marvel do Esquadrão Suicida da DC, olha aí, formado por vilões e anti-heróis. Confesso que eu fiquei curioso para saber onde isso vai dar. Ainda mais com o Zemo ainda em jogo, né? E tô falando isso porque cada vez mais temos pistas de que esse grupo tem tudo para ser adaptado a qualquer momento. E assim, o próximo tópico é de outro grupo,
bem parecido com os Thunderbolts, pra falar a verdade, mas que há muitos boatos e dicas da própria série de que irá aparecer nos próximos projetos. Eu estou falando dos Dark Avengers, ou Vingadores Sombrios, que é uma iniciativa, vamos lá, é uma iniciativa do próprio governo que, ao perceber que os Vingadores são incapazes de prevenir a invasão dos Skrulls, que nas HQs eles são do mal, formam esse grupo para tentar resolver o problema, mas pelo que eu pesquisei, é o mesmo caso do outro grupo que eu citei agora, vilões se passando por heróis. E justamente por isso que eu não acho necessário adaptar os dois times. Podia criar um só que cobrisse todas essas narrativas. Mas a minha aposta é que o John Walker vá para o Dark Avengers, porque pelo que eu pude pesquisar, o diferencial desse grupo é que vários membros são versões do governo dos Vingadores. Ou seja, uma versão deles do Capitão América, da Capitã Marvel, do Homem de Ferro. E se a gente parar pra pensar, o John é basicamente um Capitão América de terceira categoria. Então, pra mim, tá bem claro que ele vai fazer parte desse grupo. Mas assim, nunca se sabe, né? Eu tô teorizando forte aqui. Fiquem ligados aí sobre esses dois times, porque a qualquer momento eles estão aqui. A última coisa para fechar essas referências e easter eggs é o neto do Isaiah. Sabe aquele adolescente que fazia companhia para ele? Ele se chama Eli Bradley, super conhecido nos quadrinhos como Patriota e também membro dos Jovens Vingadores, um time que nós já discutimos aqui. Se você escutou o episódio de WandaVision, você já sabe. Para quem não escutou, só acessar o link na descrição para conferir. São basicamente jovens que de alguma forma ou outra estão conectados com os Vingadores, seja por sangue, né, na árvore genealógica, ou seja por inspiração mesmo. E já é um fato que eles estão chegando. Por exemplo, a filha do Homem-Formiga já está crescida, os gêmeos de Wanda já nasceram, os membros aos poucos estão sendo introduzidos separadamente para depois se juntarem. E o neto do Isaiah é um deles. Eu só queria que ele tivesse mais destaque para não passar despercebido. Eu não duvido nada, vários de vocês aí não terem ideia de quem é esse. E é justo, porque assim, se eu já não soubesse disso, ia achar que é um figurante, como qualquer outro. Porque ele não tem nada para fazer nessa série, e nem mostram se ele herdou a super força do avô, né? Então isso poderia ser bem melhor trabalhado, mas entra para a lista dos personagens que com certeza veremos de novo. No total, Falcão e Soldado Invernal tem 6 episódios, normalmente entre 40 e 50 minutos. E para quem não assistiu, há 2 cenas pós-créditos nos 2 últimos episódios. Então vale a pena conferir. E como já foi dito antes, está no catálogo da plataforma Disney+. E acho que vocês viram, mas pouco tempo depois que a série terminou, confirmaram o filme Capitão América 4, estrelando Sam. Ainda não tem data prevista, mas mesmo assim, é uma vitória pro ator, pro personagem também, né, que tá ganhando mais espaço, e também para a comunidade negra, que tem pouquíssimos protagonistas representando esse grupo, e ainda mais nesse gênero. Então isso também deve ser reconhecido e aplaudido, e quem sabe no futuro nós possamos viver uma era em que isso não seja altamente enaltecido e sim normalizado. Mas apesar dos pesares, a série ainda deixou alguns questionamentos, né? Carly morreu mesmo? Por que o Zemo tem uma máscara roxa? Eu ainda quero saber disso. E Steve Rogers morreu? Onde está? O que faz? O que come? Qual é a dele? Isso aí eles nunca esclareceram em especial. Eu duvido que ele tenha morrido. Todo mundo só fala, ele se foi. Mas eu fico, gente, foi pra onde? Temos que lembrar que estamos falando da Marvel. Tudo pode acontecer. Se não mostraram o corpo, então pra mim ainda tá vivo. Essa é a minha teoria. E assim, meus amigos, chegamos ao fim de mais um episódio. No fim das contas, me diverti assistindo. Vocês sabem a essa altura que eu sou fã da Marvel. Dificilmente vou ter uma experiência negativa assistindo algum filme ou alguma série deles.
Apesar de ser a série que eu tava menos ansioso, gostei. Trouxe assuntos muito relevantes e posicionamentos que a própria Marvel se colocou. E respeito bastante eles por irem lá, mesmo podendo dividir pessoas. Como eu disse antes, foi assustadoramente realístico. Mas agora eu que quero saber de vocês, ouvintes. Por favor, me contem suas impressões de Falcão e Soldado Invernal. Realmente foi o que vocês esperavam? Acham que Steve vai aparecer no futuro? Acham que vai ter uma segunda temporada? Até agora não foi confirmada. Ainda vamos ver mais dos Apátridas ou já deu? Comentem lá no Instagram, @sessão6, no post que eu fiz da série, ou manda mensagem na DM mesmo, que eu adoro ler as suas opiniões. Quem puder, pessoal, compartilha esse podcast, esse episódio, que me ajuda bastante. Vocês não têm noção de como isso ajuda. E assim, a próxima série vai ser do Loki. O trailer me surpreendeu muito. Vai ser em junho, então fiquem espertos, definitivamente eu vou estar cobrindo. Já chega Viúva Negra também, né, o filme. Pra quem é fã esse ano, tá sendo uma maravilha. Então é isso, vou ficando por aqui. Já sabem onde me encontrar, né? Um beijo a todos e até semana que vem. Até mais!